Estou aqui para comentar, para compartilhar com você um pouquinho daquilo que concerne as coisas espirituais dentro do cristianismo, para contar um pouquinho sobre como começou o cristianismo. Existia uma promessa de um Messias para salvar o povo de Israel dos seus inimigos, que eram Roma. E todos aqueles que liam o Taná, o Pentateuco, eles sabiam que um dia Deus enviaria um Messias prometido para defender o seu povo. Mas muitos entendiam de uma forma material, de uma forma literal. Achavam que Jesus Cristo, quando viesse, o Messias, quando chegasse, ele iria liderar um grupo de judeus, pegar uma espada e partir para uma guerra contra os romanos e ser um líder como foi Moisés. Mas a promessa de Deus era outra, era para dar fim ao pecado do povo judeu e o pecado de todo mundo. Ele chegou no ano Domini, que foi faltando 5 anos, segundo a história, para o mundo completar 4.000 anos. O mundo que falamos são concernentes à história contada da vida dos patriarcas, dos reis de Israel e assim por diante. Muito bem, ele nasceu numa manjedoura, simples e humilde, pobre. Ali já começou a muitos não darem o valor que verdadeiramente ele trazia, porque ele trouxe um valor que jamais alguém podia calcular. Mas ele vindo dessa forma, muitos não acreditaram, porque muitos acreditavam que o Messias, ele chegaria, ele de uma forma mais exaltada, não como Jesus de Nazaré, que nasceu numa manjedoura. Muito bem, Jesus de Nazaré nasceu, e quando ele nasceu, ao 8º dia, ele foi circuncidado. Ele cumpriu toda a lei de Moisés, todos os rituais da lei que nós sabemos, ele praticou, como jejum, como o batismo, como todos eles. Ele disse: não ficará um tio da lei sem que tudo seja cumprido. Então, se ele disse que cumpriu tudo, é claro que ele cumpriu todas as coisas, porque ali um Deus encarnado que sabia todas as coisas no homem. Pronto. Mas Jesus de Nazaré não era um cristão, porque a palavra cristão, ela só veio aparecer na Etiópia, já depois do ministério dos apóstolos. Jesus Cristo era um judeu, nascido sob a lei, cumpridor da lei, observador da lei e ensinador do bem. Nós vemos em Gálatas 4:4, aonde ele ensinou a lei. Ele chamou 12 discípulos para pregar o evangelho do reino para Israel, somente para Israel. Está escrito no livro de São Mateus, capítulo 10, versículo 5 e versículo 6. Vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. No capítulo 15 do livro de São Mateus, no versículo 24, quando ele foi interrogado por aquela mulher, ele falou: mulher, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja bem, irmãos, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muito bem. E exercendo o seu ministério, ele começou a ser rejeitado. Rejeitado por quem? Rejeitado pelas prostitutas? Não. Rejeitado por aqueles que não tinham lei? Não. Rejeitado por aquele que era pobre, do campo, do enfermo, do cego de Jericó? Não. Ele começou a ser rejeitado pela religião, pelos líderes da religião,
dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, de todos aqueles grupos que estavam em Jerusalém, que eram altamente religiosos, que defendiam as suas leis, aquilo que eles aprenderam dos seus líderes, a unhas e dentes, e não receberam Cristo, porque Cristo vinha trazendo um modelo de misericórdia, o modelo de justiça, e dentro da religião não pratica esse tipo de modelo. E ao chegar aos seus 33 anos, ele foi crucificado, como nós sabemos. Quem matou ele foram os líderes da religião judaica, os fariseus, observadores da lei de Moisés. Mataram ele crucificado e no terceiro dia ele ressuscitou. E ressuscitando ele dos mortos, ele apareceu para os seus discípulos já num corpo glorificado. Ali, ele já trazia um novo modelo de ensino. Ali ele já trazia uma nova mensagem, que antes era para os judeus, e trazendo uma nova mensagem para os gentios, que era o evangelho dos gentios, que estava encoberto, porque Pedro, Tiago e João pregavam o evangelho da lei, o evangelho do reino, o evangelho que o homem vivia por obras, que o homem era justificado pelas suas obras. Você pode pegar e pode ver no livro de São João, no capítulo 2, 1 São João capítulo 2, que você vai ver João mandando os homens terem obra, dizendo que os homens eram pecadores. Ali era o modelo do evangelho pregado para os judeus. Então, quando Cristo morreu, os discípulos continuaram a pregar o evangelho dentro de Jerusalém. Mas Jesus Cristo glorificado e ressuscitado chamou um homem por nome Paulo, ele indo para Damasco no capítulo 9 de Atos, e ensinou para ele uma mensagem para os gentios e para os judeus, uma mensagem de um Cristo ressuscitado, uma nova mensagem. Uma mensagem que deixava de lado os sacrifícios da lei, uma mensagem que deixava de lado a lei de Moisés, para que os homens vivessem uma nova vida, em novidade de vida, sem cargos, sem obrigação de cumprir a lei de Moisés, de ser circuncidado, de batizar. Trouxe um evangelho da graça. E quando este evangelho da graça foi proclamado pela terra, por toda a terra, porque está escrito em Colossenses 1:23, que aquele evangelho da graça ele foi anunciado em todo o mundo, por toda a terra. Então, ele foi anunciado. Os apóstolos foram eliminados, mortos por Nero, César e pelos demais imperadores romanos, e os cristãos ficaram em pequeno número. E assim o tempo foi passando, e veio o ano 312. No ano 313, um imperador, Constantino o Grande, ele decidiu ser cristão. E com todo o poder que ele tinha em Roma, ele fez uma reunião para colocar uma doutrina cristã que ele dizia se seguidor dela a partir daquele tempo, chamando 318 bispos, e por conselho dos bispos ele criou uma instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E esse concílio foi no ano 327 depois de Cristo. Daí em diante, a Igreja Católica começou a matar todos aqueles que não eram católicos e que não aceitavam a fé católica. E assim, daquele bojo do catolicismo, saiu Martim Lutero, dali de dentro saiu outros. E desses homens foram criando ramais. É daí que vem a Igreja
evangélica mundial e a igreja pentecostal sai da igreja evangélica. Vem daí, pegando bases que não são do evangelho, bases de religião que são de Constantino, formada no ano 327, e se foram expandindo-se pelo mundo, e hoje nós estamos dentro do Brasil, onde tem mais de 15 mil igrejas diferentes uma da outra, nenhuma concorda com a outra, diz que Deus só está aqui, diz que Deus só está ali, e assim por diante. Então, veja bem, o cristianismo, a obra da cruz, que lhe beneficiou, que lhe deu a vida eterna, que lhe lavou, foi há 2000 anos atrás. Por isso, não se preocupe se você está numa igreja, se você não está numa igreja, se você foi jogado para fora de uma denominação, não se preocupe. Mas eu vou te dar um conselho. Pratique a vida eterna. Procure andar de uma forma que a sua mente não lhe acuse de nada. Que a sua própria consciência diga que você é um homem justo, que você não faz o mal, que você não dá oportunidade para que alguém escarneça de você e da sua vida cristã. Eu te desejo tudo de bom. Peço que compartilhe esse vídeo para continuarmos passando essa simples mensagem para alguns que pensam como nós, em liberdade, em cristianismo somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite.